Uma das primeiras lições do livro Pai Rico, Pai Pobre trata da corrida dos ratos. Esse termo diz respeito ao ciclo financeiro que a maioria dos trabalhadores adota, que é trabalhar pelo dinheiro e gastar tudo que ganhar. É bem provável que você se identifique com esse conceito, ou conheça algumas pessoas que adotam esse modo de vida. A corrida dos ratos tem início quando as pessoas começam a trabalhar e passam a receber seu salário, e a utilizá-lo em coisas em sua maioria supérfluas, até não sobrar mais nada. E se recebem um aumento, elas imediatamente aumentam seus gastos, fazendo dívidas, empréstimos ou financiamentos, de modo que esse ciclo continua de forma ininterrupta. Uma pessoa que passa a vida inteira gastando tudo o que ganha, chegará à idade de se aposentar com pouco ou nada de dinheiro, mesmo que tenha recebido um bom salário durante a vida toda. Por essa razão, a lição de Robert é que as pessoas compreendam o que é a corrida dos ratos e se afastem o quanto antes desse estilo de vida. Segundo Robert Kiyosaki, se você trabalha pelo dinheiro, você está cedendo poder a seu empregador. Já se o seu dinheiro trabalha para você, você mantém e controla o poder. Explico melhor. Na vida adulta, as pessoas buscam um emprego para obter uma renda mensal. Com esse dinheiro, elas passam a comprar inúmeras coisas, algumas essenciais e muitas não essenciais. Em geral, as pessoas se tornam reféns de seu emprego, pois precisam ganhar dinheiro para manter o estilo de vida que levam, que é comprar até o dinheiro acabar, ou melhor, até o limite do cartão de crédito exceder. Porém, existe uma outra forma de se relacionar com seu dinheiro. Ao invés de trabalhar e gastar tudo de forma cíclica, você pode colocar seu dinheiro para trabalhar. Robert mostra que essa é a diferença entre a mentalidade das pessoas ricas e das pessoas pobres em relação ao dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles, já os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. Por essa razão, a maioria das pessoas pobres e de classe média irá trabalhar exaustivamente a vida inteira para ganhar dinheiro e continuará sem ter dinheiro. Essa é uma realidade que precisa mudar. Mas como? Bom, para responder essa pergunta, chegamos à nossa quarta lição do livro Pai Rico, Pai Pobre, que é entender a diferença entre um ativo e um passivo. Compreender a diferença entre esses dois conceitos é essencial para quem deseja ter as finanças pessoais saudáveis. De forma bem direta, você deve entender que um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Já um passivo é tudo aquilo que tira o dinheiro do seu bolso. Um erro bastante comum entre as pessoas, por exemplo, é achar que sua casa ou seu carro são ativos. Porém, ambos são passivos, pois existe um custo para mantê-los. Na verdade, a não ser que você os utilize para gerar renda, por meio de um aluguel ou de uma prestação de serviços, você inevitavelmente gastará com impostos, manutenções, seguros, etc. Os verdadeiros ativos fazem seu patrimônio crescer e não diminuir. Os investimentos como ações, títulos ou fundos são um exemplo de ativo, pois eles fazem o seu dinheiro crescer, por meio de juros e outros rendimentos. A sua casa, novamente falando, pode se tornar um ativo se você passar a alugá-la. Novamente, aqui a visão dos ricos se diferencia da visão dos pobres e da classe média. Os ricos compram ativos, enquanto os pobres só têm despesas, e a classe média compra passivos achando que são ativos. E se você está pensando que eu estou errado, porque os ricos também têm casa, às vezes até mais de uma, eles também têm carros luxuosos e outros bens que não geram renda para eles, na verdade, existe um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Antes de possuírem muitos passivos, os ricos compram ativos suficientes que possibilitam que eles consigam manter seu padrão de vida. Então, grave esta regra, compre ativos diversificados até que seu patrimônio cresça e entre em um ciclo saudável de geração de renda, para somente depois disso poder comprar os passivos que você sonha em possuir. O primeiro ensinamento de Arcade é justamente o primeiro que ele aprendeu. Ele explica a seus discípulos que existem inúmeros negócios e ocupações que possibilitam às pessoas a oportunidade de obter ganhos, em maior ou menor fluxo. Portanto, não seria inteligente construir uma fortuna começando por essa fonte de renda já consolidada? Por isso, Arcade diz: para cada 10 moedas que colocarem em suas bolsas, não retirem para uso próprio mais do que 9. A bolsa começará a ficar estufada e seu peso cada vez maior será uma fonte de prazer para suas mãos e uma fonte de bem-estar para as almas. A primeira solução, portanto, é simples. Comece o caminho de sua fortuna poupando 10% da sua renda, o que, segundo Arcade, não deixaria ninguém em piores condições do que estava antes.
Dizendo em outras palavras, quem vive com 10, vive com 9, pois não fará tanta diferença para o momento presente. Já os valores poupados irão ser o início da construção da sua riqueza. Se você for um pouco mais velho, como eu, faça um exercício de reflexão e imagine se você tivesse aplicado essa regra quando começou a trabalhar lá atrás. Deixe nos comentários que impacto isto teria hoje em sua vida. Como você estaria financeiramente? Está gostando? Então é hora de você apoiar nosso trabalho no YouTube. Se inscreva, deixe seu like, ative as notificações. Isso é muito importante para nós. Na aula seguinte, alguns participantes questionaram Arcade, perguntando como seria possível guardar 1/10 de todos os seus ganhos, se em geral, seus vencimentos mal pagavam as despesas necessárias. Arcade respondeu afirmando que todos ali tinham rendas diferentes, maiores ou menores, e famílias para sustentar, distintas também em tamanho, e mesmo assim todos se encontravam na mesma situação. Então ele disse: o que chamamos de despesas necessárias sempre crescerá para tornar-se igual a nossos rendimentos, a menos que façamos alguma coisa para inverter essa tendência. Arcade concluiu dizendo ainda para não confundirem despesas necessárias com desejos. Na verdade, todos os homens têm mais desejos do que podem satisfazer. Aqui, novamente, é possível fazermos um exercício de reflexão sobre nosso modo habitual de viver, para verificarmos se alguma das despesas que consideramos essenciais não são, na verdade, gastos que podem ser tranquilamente reduzidos ou mesmo eliminados. Arcade, então, aconselha seus discípulos a fazerem um orçamento para as despesas essenciais, com o propósito de ajudá-los a juntar dinheiro, de maneira que o 10º poupado esteja garantido. A segunda solução, portanto, é: façam um orçamento de suas despesas, de modo que possam ter dinheiro para pagar pelo que é necessário, pelos prazeres e para satisfazer seus mais valiosos desejos, sem despender mais do que 9/10 dos seus ganhos. No terceiro dia, após ter ensinado seus alunos a reservar parte dos seus ganhos, a controlar as despesas para proteger o tesouro, Arcade pôs-se a refletir sobre como pôr o dinheiro para trabalhar e crescer. Foi então que ele disse que a riqueza de um homem não deve ser medida pelas moedas que ele consegue juntar, mas pelos lucros que essa soma pode gerar. E é isso que todo homem deseja: ter uma renda passiva que cresça continuamente, esteja ele trabalhando ou viajando de férias. A terceira solução para a falta de dinheiro fala, portanto, de investir aquilo que você poupou, fazendo com que o seu dinheiro se multiplique. Ela diz o seguinte: pôr cada moeda para trabalhar, para que possa reproduzir-se como algodão nos campos e trazer-lhes lucro, um rio de riqueza fluindo constantemente para dentro de suas bolsas. Agora, pense em uma árvore, a árvore da vida, uma árvore com frutos. Em nossa vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Ao olhar para eles, nós não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, pequenos ou que seu sabor deixa a desejar. Qual então é a nossa tendência a agir? Em geral, a maioria das pessoas se fixa ainda mais nos resultados. Mas eu questiono, de onde vêm os resultados? Embora a resposta seja óbvia, muitas pessoas não a enxergam. Os resultados, isto é, os frutos, são gerados pelas sementes e pelas raízes. Portanto, é aquilo que se encontra embaixo da terra que cria o que está em cima dela. Deixando isso ainda mais claro, é o invisível que gera o visível. Significa dizer que, se você quer mudar os frutos, primeiro você precisa mudar as raízes. Se quer alterar algo que está visível, precisa antes focar e modificar aquilo que se encontra invisível. Essas são as leis da natureza e você não pode ir contra elas, porque você também é parte da natureza. Quando respeitamos as suas leis e cuidamos das nossas raízes, do nosso mundo interior, a vida flui suavemente. Se não fazemos isso, viver se torna difícil. T. Harv Eker explica que uma das coisas mais importantes que devemos entender é que não vivemos em um único plano da existência. A vida acontece em 4 quadrantes, que são o mundo físico,
o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. Segundo o autor, a maioria das pessoas não entende que o mundo físico, o mundo que é visível aos olhos, é apenas uma impressão dos outros três. T. Harv Eker diz também que dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. É comum ouvirmos algumas pessoas falando que a falta de dinheiro é um grande problema em suas vidas. Isso não é verdade, pois a falta de dinheiro não é um problema, mas sim um sintoma de algo que está acontecendo no mundo invisível, algo que se encontra embaixo da terra. O que eu quero dizer é que a falta de dinheiro é um efeito e não a causa. Quem diz que a falta de dinheiro é um problema está, como dissemos anteriormente, focando nos resultados e não naquilo que os gera. A única forma de mudar os resultados é modificando aquilo que os gera. Dizendo de outra forma, para mudar seu mundo exterior, é preciso modificar seu mundo interior, pois tudo que acontece no seu mundo exterior, seja positivo ou negativo, é um reflexo do seu mundo interior. Por isso que o autor também destaca a importância das declarações. As declarações são um poderoso segredo para a mudança. A declaração é uma afirmação positiva pronunciada enfaticamente em voz alta. Ela é definida como o anúncio formal da intenção de empreender um dado curso de ação ou de adotar uma posição específica. E qual a sua valia? Segundo o autor, as declarações são valiosas porque tudo que existe é feito de uma única coisa, a energia. A energia sempre viaja em frequências e vibrações. Toda declaração tem uma frequência vibratória. Quando você faz uma declaração em voz alta, ela libera uma energia capaz de fazer vibrar todas as células do seu corpo. Uma declaração envia mensagens específicas não apenas para o universo, mas também para o seu subconsciente. Declarar é dizer que temos a intenção de fazer algo ou de ser alguma coisa. É um propósito para o futuro. Por isso, a ação é outra palavra importante na definição de declaração. Para que nossas intenções virem realidade, precisamos executar todas as ações necessárias. Assim, T. Harv Eker recomenda que você faça suas declarações em voz alta todo dia, pela manhã e à noite. E caso você duvide do poder transformador das declarações, siga o exemplo do próprio autor. Ele também duvidou quando ouviu pela primeira vez sobre o poder das declarações, mas, como ele mesmo argumenta, é preferível ser absolutamente crédulo e rico do que absolutamente incrédulo e duro. E você, prefere crer ou duvidar? De qualquer forma, veja 2 exemplos de declarações que o autor cita no livro Os Segredos da Mente Milionária. O mundo interior cria o mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. Está gostando? Então é hora de você apoiar nosso trabalho no YouTube. Se inscreva, deixe seu like, ative as notificações. Isso é muito importante para nós. O desejo é o primeiro e mais importante dos princípios para alcançar a riqueza. As grandes conquistas não nascem de desejos vagos e incertos. Por isso, Napoleon Hill afirma que o desejo deve ser ardente. Ou seja, se você quiser conquistar algo grandioso, é indispensável a presença de um desejo ardente no que quer que você esteja buscando. Napoleon Hill indica 6 passos que devem ser seguidos para alcançar o seu desejo em relação à riqueza. Essa informação, segundo ele, veio de Andrew Carnegie, um operário comum numa fábrica de aço que conseguiu, apesar do início humilde, fazer com que esses princípios lhe trouxessem uma fortuna. Esses princípios também foram verificados e aprovados por Thomas Edison e são os seguintes. Primeiro, estabeleça na sua mente a quantia exata de dinheiro que você deseja. Depois, determine exatamente o que você dará em retribuição pelo dinheiro que deseja. Lembre-se que não existe nada de graça na vida. Em terceiro lugar, defina uma data de quando você pretende possuir o dinheiro que deseja. Em quarto lugar, elabore um plano e comece a agir. Comece já, quer esteja pronto, quer não, mas coloque o plano em ação. Em quinto lugar, escreva os passos anteriores em uma declaração clara e concisa, que inclua a quantia de dinheiro que você vai adquirir, a data para essa aquisição, o que você vai dar em troca e descreva claramente o seu plano para acumular essa quantia. Por fim, o último passo é
Leia essa declaração em voz alta 2 vezes ao dia, antes de dormir e quando acordar pela manhã. Quando fizer essa leitura, é essencial que você veja, sinta e acredite que você já possui a quantia de dinheiro que deseja. Seguir esses 6 passos é algo essencial para que você consiga iniciar o seu percurso em direção à riqueza. O 7º princípio é a decisão. Você sabe me dizer o que faz alguém se destacar? Bem, uma das coisas é saber tomar as próprias decisões. E as pessoas ricas e bem-sucedidas têm uma coisa em comum: o hábito de tomar decisões de forma rápida e de mudar essas decisões devagar, se e quando precisarem ser mudadas. Napoleão Hill destaca que a procrastinação, que é o oposto da decisão, é um inimigo comum, que praticamente todo homem tem de vencer. Agora, pare e reflita. Você terá a oportunidade de testar a sua capacidade de chegar a decisões rápidas ao terminar de visualizar esse vídeo, estando pronto para começar a colocar em prática os princípios para alcançar a riqueza, descritos por Napoleão Hill. Então, coloque aí nos comentários se você está decidido a colocar em prática os ensinamentos descritos pelo autor no livro Quem Pensa Enriquece. O 8º princípio é a persistência. Napoleão Hill diz que a persistência é o fator essencial no processo de transmutar o desejo em seu equivalente monetário. A base da persistência é o poder da vontade. Os 13 princípios listados por Napoleão Hill levam à construção da riqueza e já foram comprovados através da experiência de vida de 500 milionários de sua época. A fim de aplicar esses 13 princípios, é preciso compreendê-los a fundo e, acima de tudo, aplicá-los em sua vida com persistência. A persistência transforma o caráter como o carbono modifica o ferro quebradiço em aço invencível. A prática do hábito da persistência se constitui como uma proteção contra o fracasso. Quem persiste não desiste e assim caminha em direção à realização do seu desejo, através de ações concretas que vão levar ao sucesso pretendido. Segundo Gustavo Cerbasi, o planejamento financeiro deve ser um tópico de discussão para todo casal que pensa em crescer juntos. Isto porque as brigas geradas por dinheiro podem até pôr fim a uma relação amorosa. Por esse motivo, é importante, por exemplo, que o casal conheça o perfil financeiro do outro, sabendo como seu parceiro lida com o próprio orçamento e conhecendo, portanto, suas limitações. Durante toda a sua carreira, Gustavo Cerbasi percebeu que não conhecer o perfil financeiro de seu parceiro é um dos maiores erros dos casais. Portanto, se você quer enriquecer, é melhor ter alguém ao seu lado que pense da mesma forma, para que ambos possam construir um caminho em comum. Não adianta em nada um ser um poupador e o outro um gastador compulsivo. Por essa razão, é preciso que os pensamentos estejam alinhados. Planejar as finanças não é nenhum bicho de 7 cabeças, porém a maioria das pessoas não tem esse hábito. Quando não sabemos para onde ir, acabamos indo para qualquer lugar, e muitas vezes esse destino pode ser a ruína de um casamento ou de um namoro. Por esse motivo, é importante que o casal estabeleça, de forma clara, os objetivos e sonhos em comum. Gustavo Cerbasi diz ainda que o planejamento precoce pode impedir que o casal tenha um baque psicológico quando tomar a decisão de se casar, devido aos altos custos do matrimônio e das instalações e custos rotineiros com a nova casa. Um planejamento financeiro deve seguir alguns pontos importantes. Vamos a eles. Controle de gastos. O casal deve buscar uma maneira de fazer o dinheiro sobrar ao final do mês. Isto pode ocorrer por meio do controle de pequenos gastos e da análise constante, para verificar se há alguma despesa que está consumindo muito dinheiro. Criação de metas. É preciso saber aonde se quer chegar. Por isso, o casal precisa estabelecer metas, para reduzir os gastos sempre que as despesas fugirem ao controle. Disciplina para investir. O casal precisa investir para garantir que suas economias cresçam. Se um gasto aumentar, o aluguel, por exemplo, o casal deve economizar até que o orçamento financeiro se reequilibre, priorizando sempre os investimentos que irão garantir uma velhice sem grandes preocupações. Ajustes periódicos. É possível cuidar da meta a longo prazo, que é a segurança financeira, mas também estabelecer metas intermediárias, como, por exemplo, adquirir um carro ou fazer uma viagem. Administração frequente.
O casal deve sempre investir suas economias para garantir o futuro com segurança e tranquilidade, evitando também possíveis dificuldades que possam ocorrer ao longo da vida. A fórmula é simples: gastar menos do que se ganha e sempre investir o dinheiro que sobrou, de forma diversificada, até atingir um montante de capital desejado. Depois, basta administrar seu patrimônio. A construção de sonhos em comum é fundamental para a vida a dois. Com o relacionamento, o casal passa a compartilhar gastos e despesas. Seus perfis financeiros podem ser compatíveis ou completamente opostos. Por isso, é preciso que o casal tenha sonhos em comum. Caso contrário, como será possível conciliar os objetivos de cada um? Alguns exemplos de sonhos podem ser uma viagem, uma casa na praia, a faculdade do filho, a aposentadoria mais cedo. Entenda que é possível conciliar os objetivos do casal e, ao mesmo tempo, respeitar a individualidade de cada um. Outro ponto importante diz respeito a celebrar as conquistas. Gustavo Cerbasi explica que, com o passar do tempo, a vida do casal se torna uma rotina, e é normal que eles caiam numa armadilha chamada zona de conforto, o que pode tornar a vida a dois menos interessante, visto que já passou a novidade do início do relacionamento. Como resolver isso, então? Segundo o autor, para resolver isto, é importante que o casal celebre as conquistas alcançadas. Permitam-se comemorar sempre que atingirem uma meta ou conquistarem um objetivo planejado. Esses momentos são fundamentais para a saúde do relacionamento, pois esses pequenos gestos permitirão ao casal sair da rotina e conseguir prosperar durante muito mais tempo em seus planos.